Bom, para fechar essa semana, a gente então propôs alguns exercícios de fixação de circuito misto para encerrar o capítulo 1. Com isso, então, no nosso primeiro exercício, eu vou ter que perceber que eu tenho três resistores com a mesma resistência e em duas situações diferentes. Dois deles estão em paralelo, um deles está em série em relação aos paralelos. Com isso, eu tenho a característica do circuito misto. Lembrando que geralmente eu uso única e exclusivamente a primeira lei de Ohm e que cada um desses momentos entre A e B e C eu tenho características diferentes. E quais são essas características? Essas características são do circuito em série e circuito em paralelo. Inicialmente, no caso desse desenho, eu devo pegar o circuito em paralelo de R e R, transformar numa resistência equivalente para depois trabalhar com o circuito em série. Bora lá? Eu dividi o desenho para ficar um pouco mais fácil. Então, na letra A, ele quer a razão da tensão que eu encontrar neste circuito para a tensão que eu encontrar neste circuito. Lembrando que a tensão aqui ela é constante e única, mas eu tenho intensidades de correntes diferentes. Aqui a tensão é o que sobrou de AB, mas eu tenho o I como constante. É uma questão chatinha, mas ao mesmo tempo importante de entender se a gente percebeu as regras, ou seja, eu não tenho números e eu tenho que trabalhar uma razão, que a gente também já conversou aí e já comentou que várias vezes a questão só quer perceber dados numéricos em razão ou em proporção. Aplicando a primeira lei, eu vou lembrar que para cada R eu tenho U sobre I. No caso de B a C, tá muito tranquilinho, né? U é o BC e o I é o I total. No caso de AB, eu tenho que lembrar que o meu I passa a ser I', porque ele foi dividido entre os dois R's. Então, eu vou ter que o meu UAB, que é aqui, é igual ao meu UBC, que é essa parte aqui. Não estou entendendo. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que a minha tensão para cada um é diferente e que aqui eu tenho a intensidade da corrente sendo dividida de forma que eu consiga gastar a mesma quantidade de tensão dos dois lados. Vamos ver se isso é verdade? Ok, eu tenho que lembrar primeiro que a minha intensidade de corrente I, ela é a soma dos dois Is que eu tenho aqui, certo? Circuito em paralelo, eu somo as duas intensidades de corrente. Então, o I que está nesse circuito corresponde ao I mais I desse circuito. Diante disso, eu tenho como substituir em um deles de forma que eu fique só com I ou I'. Por quê? I' não é igual a I. I' é a soma, I é igual a soma de I' mais I'. Certo? Então, eu vou substituir no meu lado da igualdade de I o 2I'. Com isso, eu agora tenho as intensidades da corrente totalmente iguais, usando a mesma letra. Agora, eu preciso resolver a parte de cima da minha igualdade, da minha afirmativa, de forma que eu tenha um valor uniforme. Para isso, eu vou multiplicar cruzado e tirar os denominadores do meu sistema. Eu tenho que lembrar que o B, C vai ter que ficar em cima na minha razão e o U, A, B tem que ficar embaixo.
Para isso, então, eu multiplico o cruzado, o 2 sobe, o 1 sobe e o AD desce. Ele faz o caminho oposto para que eu fique com, então, a forma da razão prontinha. Observe que I' e I' tá igual, em cima e embaixo. Então, eu posso cancelar. Aqui eu fiz só a inversão para esse dado passar para cá e esses dados passarem para cá da igualdade, facilitar a nossa vista. E a gente termina, então, com a razão desses dois circuitos em situação de dobro. O que significa isso, professora? Pelo amor de Deus. Significa que quando eu considero o circuito BC em relação ao circuito AB, enfim, ele tem o dobro. Professora, ele não perguntou nada, mas perguntou tudo. A resposta é essa. Ele queria essa razão, ele não me deu valores para ninguém, então eu trabalho com... Bom, nessa questão ele quer saber a potência dissipada em cada um dos outros dois resistores, porque esse resistor sozinho aqui ele já deu a resistência dissipada, que é 1,2 watts, ok? Bom, a gente tem 3 fórmulas para potência e tem que decidir com qual a gente vai trabalhar. Eu sugiro que a gente trabalhe aquela que a gente tem mais dados, apesar dos dados serem letras. A gente tem o valor de R, a gente tem valor para I, então, nesse caso, os 3 R são iguais e há 2 I's diferentes. Aonde o circuito está em série, o I é total, aonde o circuito está em paralelo, é a soma das intensidades da corrente. Então, a gente passa a limpo a ideia, lembrando que a gente está primeiro estudando a parte UBC. R é R, I é I. Então, eu pego a forma R e ponho o I e acrescento o quadrado, que faz parte da fórmula e não dos dados do problema. Troco meu R para ficar sozinho, que é quem eu estou procurando para levar para outra potência. Trago, então, a intensidade da corrente do outro exercício e coloco a minha potência dissipada no lugar do PDC. Note que este I2 I' é nada mais do que somar este I' com este I', que num circuito em paralelo faz-se a soma para chegar ao circuito em série. E por que eu estou fazendo essa substituição? Porque eu não tenho muitos dados que são numéricos. Então, quando eu elimino o máximo de letras do meu exercício, eu consigo chegar a um valor que me dê depois um resultado em número. Eu estou usando parênteses para lembrar que o 2 vai ser elevado ao quadrado, o I' vai ser elevado ao quadrado. Com isso, eu tenho 4 I' ao quadrado. E tenho um valor para R. Note que 1,2 é divisível por 4. Então, eu vou fazer uma pequena simplificação para chegar a um valor mínimo de números e letras. Logo, 1,2 dividido por 4 vai dar 0,3. Então, cada resistência minha tem esse valor. Ela tem esse valor aqui, ela tem esse valor aqui e ela tem esse valor aqui. Agora eu vou voltar à fórmula inicial, porque eu já tinha valor para I, agora eu já tenho valor para R e substituir para achar o valor de PAB. Ok? Eu inverto aqui também a situação, de forma que eu isole o meu I'. Então, eu tenho para R é 0,3 dividido por I' ao quadrado, e para I' ao quadrado eu vou ter 0,3 sobre R. Assim, eu posso brincar de resolver meu problema de uma forma mais tranquila. Eu tenho um valor para R e um valor para I' quadrado. Eu venho aqui e substituo o valor de R pelo valor que eu tenho. E posso também substituir o valor de I' ao quadrado pelo valor que eu tenho. E vamos ver no que vai dar. Então, eu tenho R vezes
Se é I' e eu optei por substituir o I' e não o R, eu vou poder pegar todo esse valor aqui e colocar no lugar do I'. Por que que eu preferi isso? Porque já está calculado o valor de I'. Se eu substituo o valor de R, eu vou ter também um pouquinho de trabalho para depois achar o valor. Vai dar diferença, professora? Não, os dois caminhos vão chegar ao mesmo valor da potência. Bom, como R é igual a R, ou depois você acharia que o I' seria igual ao I', eu vou ter 0,3 de potência. Então, vamos perceber que eu tenho 1,2 de potência, aqui eu tenho o dobro de resistência e não tenho metade da potência. Por quê? Porque a resistência aqui, ela se comporta como uma resistência equivalente, lembrando que a resistência equivalente é sempre menor do que a resistência individual, e eu também tenho metade da intensidade da corrente, ok? Quando a gente vê um tipo de problema desse, a gente não deve desesperar, a gente deve trabalhar o passo a passo até chegar ao valor final. Se você não domina muito essa ideia de trabalhar com letras, então eu sugiro que, se você não tiver muito tempo, pule essa questão, porque ela é muito algébrica. Bom, nesse problema 2, eu tenho alguns dados já e ele pede, então, um valor de resistência R para que a lâmpada L2 tenha brilho. Como é que eu vou chegar nessa ideia? Eu tenho o dado de tensão gasto por essa lâmpada que produz essa potência. E no L2 também, eu tenho essa tensão para essa potência. Eu tenho um pedaço do circuito que está em paralelo e um pedaço do circuito que está em série. Eu tenho, para tratar esse pedaço, não a primeira lei de Ohm, mas as 3 leis que a gente trabalha com potência. Bom, eu preciso saber dados dessa resistência que eu não sei, certo? Eu não sei a resistência aqui, eu não sei a resistência aqui, também não sei a resistência aqui. Mas eu tenho potência e tensão. Então, o mais prático é eu usar a fórmula mais simples. Já que eu tenho U e tenho P, eu vou achar o valor de I em L1 e o valor de I em L2. Com os valores de I, eu tenho condição de trabalhar esse dado, que eu não sei qual é a intensidade da corrente, eu também não sei a potência e eu também não sei a resistência. Mas eu sei a tensão, porque nesse caso é 12, eles estão em paralelo. E tenho como descobrir a intensidade da corrente quando eu descobrir quanto é separadamente para saber quando chegou nesse pontinho o que foi para L2 e o que desceu para R. Bora lá? Bom, π para a lâmpada 1, eu vou isolar o I e vou achar 80 dividido por 20. 80 é a potência, 20 é a tensão, e eu vou ter uma simplificação de 0 por 0, 8 dividido por 2, 4 amperes. Repetir a mesma fórmula para o meu L2, certo? π, onde eu vou ter potência de L2, tá daqui, dado do problema, 36 dividido pela tensão, que é 12. Os dois são divisíveis por 6, logo eu vou ter 3 amperes. Observe que na minha intensidade de corrente 1, que equivale à intensidade de corrente total, eu tenho 4 amperes. A minha intensidade de corrente 2, referente à lâmpada 2, já não é mais 4, porque a gente vai lembrar que no circuito em série a gente tem a resistência, a intensidade de corrente constante, e num circuito em paralelo a gente já tem uma queda de intensidade de corrente proporcional a cada resistência. Então, passando aqui o desenho a limpo, a gente já vai saber que a gente tem 20 volts e 4 amperes aqui. A gente tem 12 volts e 3 amperes aqui. E a gente lembra que em paralelo a gente vai ter aqui de novo o 12 volts. Bom, entre 4 e 3, o que passar por aqui de intensidade de corrente vai ser só para a resistência. Então, a intensidade de corrente vai ser L1 menos L2, que o que sobrar desce. 4 menos 3, 1 ampere. Então, nesse caso, nesse quadro aqui, eu vou ter 1 ampere passando. A minha tensão também, eu já passei a limpo aqui, que ela está
em paralelo, ela é constante. Primeira lei de Ohm, eu vou usar Rio. Usando o Rio, eu vou achar o valor da resistência. O 12 e 1, 12 dividido por 1, 12 Ohm. Nesse terceiro problema, ele traz alguns dados. Ele diz que nós temos de fora do nosso circuito em paralelo, ou seja, na parte em série do circuito misto, resistores de 6 ohms com intensidade de corrente igual a 4. Aqui 4, aqui 4. E internamente ele vem dizer que sobe 2 amperes e passa pelo resistor de 12 ohms. Com isso, eu tenho aqui embaixo um novo resistor, que é uma soma de dois resistores, e que eu preciso saber alguns dados para finalmente dizer quem é esse R aqui. Então, vamos lembrar nossas características. Alguns momentos desse circuito a gente vai trabalhar com a resistência em série, outras em paralelo, e quais são suas respectivas regrinhas. Série e constante. Queda de tensão, 1U para cada resistor. Resistência equivalente é a soma direta das resistências, ou seja, esse valor vai caindo, esse valor de resistência equivalente é sempre mais alto e a intensidade da corrente é constante. Quando a gente fala em paralelo, que é essa parte do meio aqui, né? Apesar de uma outra série aqui, mas aqui eu fiz um T nesse nó, e aqui eu fiz um T nesse nó, então esses dois aqui mostram a característica de paralelo. Paralelo U, o meu U é constante, então o U que eu descobri em cima vai valer para a parte de baixo. Há uma queda de intensidade de corrente a cada resistor que ele passa, então aqui eu tenho um valor que sugere que veio metade aqui para cima, e eu preciso descobrir aqui a parte de baixo. Lembrar também que a minha resistência equivalente é sempre menor do que qualquer resistência que componha o circuito em paralelo. Vamos precisar também da primeira lei de Ohm para resolver este. Bom, percebendo que é um circuito misto e que a gente vai usar as regras do circuito paralelo e série, lembrando que a gente praticamente vai usar a primeira lei de Ohm, Rio, a gente começa então a procurar o valor da resistência no resistor R e a tensão total do circuito. Os dados que nós temos inicialmente, onde a gente consegue trabalhar, é onde tem intensidade de corrente e resistor. Aplicando o Rio, eu vou achar então uma voltagem de 24 volts. E esses 24 volts estão então nesse resistor de 6 e nesse resistor de 6. O outro ponto que eu posso encontrar a tensão é neste ponto aqui, porque eu tenho também intensidade de corrente e resistência. Então, no meu ponto onde a resistência é de 12 ohms, eu vou ter 12 vezes 2, 24 volts. Ora, os 24 volts que passam por aqui, seguindo a regra do circuito em paralelo, vai passar por aqui. Só que, olhando esse sisteminha pequenininho aqui de resistências, eu vou ter que também aplicar regras de resistores em série. Se eu gastei 2 amperes aqui, sobram 2 amperes aqui, porque eu tinha 4 amperes. Com isso, aplicando o Rio de novo, neste ponto eu tenho 3, que é a minha resistência, 2, que é a minha intensidade de corrente. Então, para o resistor de 3 ohms, eu vou gastar 6 volts. A outra regra que eu também vou lembrar de um circuito em paralelo e circuito misto é, se está em paralelo, essa voltagem que passa aqui é a mesma que passa aqui e ela é de 24 volts. Só que há uma queda de tensão nesse trechozinho de baixo. Então, para o meu primeiro resistor de 3 ohms, eu gastei 6 volts. Quanto sobrou de tensão para o meu resistor R? É só subtrair
24 menos 6. 24 menos 6, 18 volts. Então, nesse cara aqui, eu já tenho dois dados. A intensidade de corrente de um circuito em série, o I é constante, vai ser 2. E o valor da voltagem, que houve uma queda, eu também já tenho, que é 18. Com isso, eu vou achar o valor da intensidade da corrente em R. Intensidade de corrente gasta no I igual a 6, que é a inicial, menos a intensidade de corrente gasta no meu I12, que é 2 ampere. A mesma que foi usada aqui, porque a gente está falando de um circuito em série. Então, o I de R confirmado, eu vou achar o valor total do R, que é 9 ohms, porque eu peguei a intensidade de corrente em série, que veio desde lá do início, quando se dividiu a corrente, e peguei também o valor da tensão desse momento, achando então o valor da minha resistência. Acabou o problema aí? Não, eu só achei o valor da resistência. Agora eu vou achar o valor da tensão, para que eu marque aqui o númerozinho, a letrinha que eu preciso. Bom, só de olhar eu já saberia chutar a resposta como 9 ohms, então seria a letra E. Mas eu vou confirmar fazendo a soma das tensões, para ter certeza que eu calculei tudo certinho até agora, certo? No primeiro trecho, onde a resistência era de 6 ohms, eu tinha 24 volts. Esse valor se repete aqui para o outro lado. E no meio, coincidentemente, ali onde eu tinha a resistência de 12 ohms, eu achei 24 volts também. Então, a soma das três voltagens, né, vai me dar a soma das três, perdão, das três tensões, ou voltagem, né, vai me dar o valor final de 72, que é 24 mais 24 mais 24. Então, isso confirma que além da resistência R ser de 9 ohm, eu tenho a confirmação a partir do momento que eu achei o valor de U total como 72 volts. Mais um exercíciozinho. Se a gente chegou até aqui sem entender direito, eu sugiro que assista novamente a aula de circuitos mistos e que, principalmente, procure outros meios de ver essa aula, ok? Há várias aulas na internet falando desses dois circuitos, muito melhor preparada do que a minha aulinha amadora, e que trazem exemplos de formas que você consegue assistir na mesma hora as potências das lâmpadas e outras situações usando esse material. De novo, eu sugiro o Manual do Mundo, ele faz boas referências, onde você consegue separar cada um dos dados. O que é resistência, o que é voltagem, o que é amperagem, o que é potência. Ok, essa nossa figura, então, está tratando de novo de um circuito misto. Nós temos resistências em série e resistências em paralelo. As regras a gente já falou várias vezes, a gente vai estar sempre pensando nelas e aplicando o nosso famoso RIO, que é a fórmula que descreve a primeira lei de Ohm. Características aqui, rapidinho falando, série I constante, paralelo U constante. Para a série é tudo mais fácil, há uma queda de tensão, então a gente tem que somar todas as tensões, todos os U's, e as resistências, quanto mais resistência, maior ela vai ser, porque é uma soma direta. Para o paralelo, a gente tem então que o U constante me garante que aqui da minha casa tudo é 220. Então, eu tenho que não há uma queda de tensão por aparelho, mas há uma intensidade de corrente que vai se subdividir conforme a quantidade de aparelhos ligados. E uma resistência equivalente de toda essa bagunça é sempre, sempre, sempre menor do que qualquer uma das resistências que compõem esse circuito em paralelo. Ela vai ser menor que 9, ela vai ser menor que 18.
Relembrando isso, vamos para frente. Vamos fazer a primeira parte do nosso circuito, que geralmente é pegar o trecho que está diferente e colocar igual aos outros. Nesse caso, neste trecho, onde eu tenho uma resistência de 18 ohms e uma resistência de 9 ohms, é a parte onde eu tenho a resistências em paralelo. O resto do circuito elas já estão em série. Regras do paralelo, a resistência equivalente vai ser o inverso da soma das resistências que eu estou propondo. E eu vou chamar de novo esse R equivalente de R' para que a gente saiba que ele não é o R final, ele tem uma diferença aí porque ele vai só compor um espaço de muitas resistências. Então, eu tenho 1 sobre 18 mais 1 sobre 9. MMC aqui vai ser fácil, vai ser 18. 18 por 18, 1. 18 por 9, 2. Com isso, a minha fração de resistência equivalente linha é igual a 3 sobre 18. Eu tenho condições de simplificar, porque 18 e 3 são divisíveis por 18. Com isso, eu vou ter uma resistência equivalente, onde eu faço uma multiplicação cruzada para que o meu R' vá para o numerador. Então, ele é igual a 18, que subiu, e o 3 desceu. Com isso, a minha resistência linha equivalente é de 6 ohms. Nesse local aqui, o pontilhado verde vai ser substituído por uma única resistência de 6 ohms. 6 é menor que 9, 6 é menor que 18. Nessa segunda parte, então, ficou bem mais fácil. Está todo mundo em série, é uma soma direta. A resistência equivalente é maior do que qualquer uma das resistências em separado. Então, eu vou ter 1,9, que é essa primeirinha, com mais 6, com mais 2, com mais 0,1. Isso vai me dar 10. 6, 7, 8, 9,9, 10. 10 ohms. Agora eu tenho a minha resistência equivalente sem a linha ou sem a vírgulazinha, porque ela é a final. Passando a limpo o meu desenho, eu troco todas aquelas resistências por uma única de 10. E agora eu vou achar o valor da minha intensidade de corrente, porque eu tenho o meu U total, o meu R total, falta só o meu I total. Então, substituindo, eu vou ter uma intensidade de corrente de 1,2 ampere, porque com isso eu tenho condições de novo, voltar todo o desenho atrás e descobrir o que ele está pedindo, ok? Só para relembrar, a gente trouxe, então, para essa segunda etapa desse momento, a gente vai começar a desdobrar aquela resistência equivalente total naquelas outras resistências que a gente tinha antes. Essas aqui não estão me interessando, porque o meu problema está focado exatamente no ponto onde a gente tem duas resistências em paralelo. Antes de transformar em paralelo, é interessante lembrar que a intensidade da corrente aqui está como única. Com isso, então, eu tenho condições de achar o valor da tensão neste ponto. Com isso, fica fácil aplicar a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, e encontrar o valor de tensão de 6 vezes 1,2 é igual a 7,2 volts. Agora, eu posso desdobrar de novo esse ponto do trecho, que é o que está me interessando do exercício, para que eu encontre a resposta que foi pedida no início do exercício. Notem que 6 é menor do que 9 e 18, como eu falei lá no primeiro ampere, mas eles têm uma característica em comum. Por estarem em paralelo, eles vão usar o 7,2 volts, ok? E não vão poder usar 1,2 ampere, porque agora a regra é um pouquinho de amperagem para cá, um pouquinho de amperagem para cá. Como ele quer saber a potência aqui, para saber a potência, eu preciso primeiro achar o I ou o R. Bom, vamos partir do I, que é mais fácil para esse momento. Eu já tenho o valor de U, agora acho o valor de I. Proporcionalmente, então, para onde eu tenho uma tensão de 7,2 volts, eu vou ter uma resistência de 9
ohms, isso vai resultar em 0,8 ampere. Bom, achei aqui mais um dado e agora posso achar a potência dissipada por esse resistor. Aqui eu posso usar U vezes I, RI quadrado, U ao quadrado R, porque eu já tenho os três valores. R, 9 ohms. Intensidade de corrente, 0,8 ampere. Tensão neste ponto, 7,2 volts. Vou optar por essa aqui, ok? E vamos lá fazer a nossa multiplicação. Lembrando que é só o I que está ao quadrado. Então, eu tenho o valor da minha resistência, 9 ohms. Eu tenho o valor da minha intensidade de corrente, 0,8 ampere. 0,8 vezes 0,8 é 0,64 e não 6,4. Vezes 9 vai dar 5,76 watts. Essa é a potência, essa é a resposta do que ele pedia no exercício. Mais um exercíciozinho aqui. Desculpa extrapolar a ideia de 30 minutos de aula para cada filmagem, mas a gente sempre procura não deixar muita coisa para trás. Vamos falar um pouquinho mais rápido para a aula não se tornar tão cansativa, ou depois você para de assistir nesse ponto e volta mais tarde, se estiver muito cansado. Ele traz alguns dados nesse problema, que são todas as resistências e a intensidade da corrente para um dos resistores em paralelo. Lá vamos nós de novo para o esquema, certo? As regras de paralelo e série, vale sempre lembrar. Série é constante, então esse I aqui seria igual ao I que acabou de se dividir para cá, para cá, para cá. O que eles têm de comum em série é que a tensão é uma queda, ou seja, há um U para cá, em relação a esses 8 ohms, e o resto do U vai ser igual, passando aqui, aqui ou aqui, tá? Então, eu tenho um monte de valor de resistência, não preciso me preocupar em descobri-las, mas preciso de uma resistência equivalente aqui, onde estão as regras do paralelo, para chegar ao valor que ele quer, que é a intensidade da corrente em outros locais, certo? Então, vamos lá. Olhando só para os dados que eu tenho aqui em cima, eu tenho o valor de I, eu tenho o valor de R. Aplicando Rio, eu vou achar o valor da tensão neste ponto. O valor da tensão nesse ponto, então, primeira lei de Ohm é 10 vezes 3, 30 volts. Ó, 30 volts também passa aqui. Ó, 30 volts também passa aqui. Ó, não faço a menor ideia de quanto passa aqui. Segunda parte do problema, achar uma intensidade, um resistor equivalente a esses três aqui, para aplicar esses 30 volts e achar quanto de intensidade de corrente vai ser a partir da soma, ok? Isso tudo aqui eu preciso entender, porque transformando aqui em série, eu consigo trabalhar ao ponto de descobrir o que está sendo pedido aqui entre x e y. A minha resistência equivalente é, então, a soma invertida das três resistências que estão em paralelo. 1 sobre 10 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. O MMC de 30, 10 e 20 não pode ser 30, porque ele não está dividindo por 20. Então, eu dobro para 60. 60 dividido por 10 vão dar 6. 60 dividido por 20 vão dar 3. 60 dividido por 30 vão dar 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sobre 60 é a resposta? Não, porque a minha resistência equivalente linha tem que ficar no numerador. Então, eu vou fazer a multiplicação cruzada, que vai garantir a inversão do 60 pelo 11. Essa, então, é a minha resistência equivalente linha para este quadro aqui, tornando agora a situação em paralelo. Bom, ele agora quer saber realmente como é que eu vou achar
a diferença de potencial entre x e y. E o que é uma diferença de potencial? Uma DDP é uma voltagem, ou seja, o valor do U. Trazendo lá de trás os dados, eu sei que aqui eu tenho 30 volts e tenho um valor de R. Vou achar um valor de I, que vai ser o mesmo valor aplicado aqui. Por quê? Porque ao colocar em série, o I é constante. Achei o I para essa resistência equivalente, achei o I para o exercício final. Não posso usar o valor de I que ele deu lá atrás, porque ele era só em relação ao primeiro item do meu resistor em paralelo. Vamos lá? Rio para todo mundo? A resistência equivalente é dado do problema, a tensão é dado do problema. Tem a linhazinha para saber que é única e exclusivamente para essa parte do problema. Isolando o meu I, eu vou ter 30 volts vezes o meu I. O meu I, de novo, vai virar de cabeça para baixo, porque a minha fórmula é U sobre R. De novo, quem não souber por que ficou 11 sobre 60, dá uma olhada em soma, subtração, multiplicação e divisão de frações, para entender por que isso aqui inverteu. 60 e 30 são múltiplos, certo? Eu vou ter 1 sobre 2. 11 dividido por 2 é 5,5. O quê? Ampere. Opa, achei o I que é só dessa parte do circuito. Mas como ele está em série, ele vai servir também para cá. Com isso, eu consigo achar o valor da diferença de potencial, ou ADDP, desse resistor de 8 ohms. Rio de novo, vamos embora lá? Agora eu tenho condições muito mais simples de achar o valor da tensão, multiplicando o 8 ohms pelo 5,5, e a minha tensão, então, é 44. Letrinha D do meu exercício. Mais um exercício, que é o da Olimpíada Brasileira de Física. Acho que só vão ter mais 2 exercícios. E a gente vai, de novo, lembrar muitas regras que a gente tem falado até agora. A gente tem, nesse ponto, uma intensidade de corrente e uma resistência. Neste ponto, eu vou achar um valor de tensão. Essa tensão, ela é o U desse espacinho aqui. Só que temos muito problema, porque a gente tem um circuito que começa em série, se divide em 2 pontos, então ele passa a ser paralelo, e existe um paralelo dentro do paralelo. As regras básicas vão ter que ser, de novo, aplicadas de forma bem neurótica, ok? Bora lá, não vamos chorar, não vamos desistir, vamos continuar. Associação de resistores em série é constante, o que vai me dizer que este I que está aqui, ele tem chance de ser usado aqui quando eu juntar esses dois aqui que estão em paralelo numa única resistência equivalente. Ou seja, a gente de novo vai ficar usando Hill, primeira lei de Ohm, em vários pontos desse circuito para no final achar o que ele está pedindo, que é a tensão. Vamos lá usar o Hill? No ponto de 25, eu tenho uma resistência de 25 vezes uma intensidade de corrente de 0,1 e vou achar que a minha voltagem é 2,5 volts. Eu posso aplicar esse 2,5 aqui embaixo? Não, porque eu estou em série, ela é específica daqui. Mas eu posso achar uma resistência equivalente para aplicar essa mesma intensidade. Então, agora que eu tenho o valor da tensão referente aos 25 ohms, eu vou partir para, como a gente falava no slide anterior, achar uma resistência equivalente para essas duas que estão em paralelo, substituir, usar o I para que a gente consiga achar o valor de tensão total usado aqui. Eu vou ter de novo 60 e 20, o MMC é 60, 60 por 23, 60 por 61, 3 mais 1, 4.
tenho como simplificar e principalmente tenho que usar a resistência equivalente linha no numerador, ok? 60 dividido por 4 vai dar 15 ohms. 15 ohms eu tenho condição agora de redesenhar esse circuito colocando o 15 no lugar do 20 e do 60. De novo, prestando atenção que a resistência equivalente de 15 é menor do que 20 e é menor do que 60. Agora que eu tenho um único valor de intensidade de corrente, eu tenho condições de achar a tensão dissipada neste ponto. Essa aqui eu já achei no slide anterior, certo? Rio de novo, 15 vezes 0,1 ampere, eu vou achar 1,5 volts. Notem que agora eu estou com uma resistência em série. Logo, o meu U é a soma dos dois U's. Com isso, eu vou ter o meu R também como uma soma direta. Então, o meu R vai ser 40, 25 mais 15. E o meu U também pode ser encontrado somando 2,5 com... Bom, ele quer nesse problema saber qual é a intensidade da corrente que passa no resistor de 80 ohms. A gente vai lembrar que a gente trouxe já a resistência equivalente daquele primeiro resistor em série de 15 e 25, que é aqui. E agora a gente precisa saber a tensão que está aqui, que vai ser a mesma tensão que está aqui. Nós temos duas formas de chegar a essa resposta, o valor dessa tensão. Ela pode ser a aplicação de Rio, porque aqui eu já tenho um resistor equivalente, a intensidade da corrente em série é o mesmo valor, então eu vou ter 40 que multiplica 0,1 e com isso eu vou achar 4 volts. Se eu quiser fazer pelo outro jeito que a gente também costuma utilizar, aplicando a regra do resistor em série, eu vou ter também a soma das resistências separadamente, a tensão em cada uma, ou a queda de tensão em cada uma. No primeiro eu tinha 2,5, eu achei o 1,5 do segundo e a soma vai dar 4. Por que eu quero saber tanto esse 4 volts? Porque esse 4 volts está em paralelo com este lado, onde eu tenho uma resistência de 20 amperes. E aí eu consigo, então, achar a outra parte da intensidade de corrente para poder somar as duas e trazer aqui para o nosso 80. Bora lá? Então, aplicando o Rio de novo, esse I', ele é a tensão aplicada neste resistor, certo? E a gente descobre, então, o valor de I'. 4 é a tensão, 20 é o valor da resistência. Com isso, eu vou ter uma intensidade de corrente de 0,2 ampere. Bom, como esse circuito aqui está em paralelo, eu posso só fazer a soma das intensidades das correntes para achar o valor da corrente desse trecho, que equivale à corrente que passa aqui, certo? Então, com isso, eu vou ter a soma das intensidades de corrente do 40, que é 0,1, e do 20, que é 0,2. Pessoal, nota que a tensão sendo a mesma, quando eu divido a intensidade, a resistência, eu tenho o dobro de corrente, ou seja, 0,2 ampere para 20 ohms, 0,1 ampere para 40 ohms. Lembrando que isso é Rio. Se U é constante, dobrando a resistência, nós temos metade do valor da intensidade da corrente. E isso é muito perguntado no Enem, em questões de chuveiro, como é que você vai fazer o chuveiro ficar mais quente, a água, se você vai dobrar a resistência ou cortar ao meio. Isso é muito peguinha. Bom, essa soma é muito simples, 0,3 ampere, e com isso a gente marca a letra C. Mais um probleminha resolvido. Último problema, a gente está tendo quase 1 hora de resolução de exercícios, isso é muito chato, mas eu ainda vou aprender a pôr menos exercícios ou explicar como se todo mundo já soubesse, que aí não preciso ficar repetindo as regras todas as horas.
A gente tem esse bonequinho fofo e ele quer saber, encostado nessa pilhazinha de 1,5 volts, qual é a potência da lâmpada. A lâmpada é esse sujeito que forma a cabeça. Lembrando que eu tenho uma barriguinha de resistência e duas coxas, que também são resistências. E todas elas têm 2 ohms. Primeira coisa que eu tenho que fazer é enxergar esse circuito da forma que a gente está acostumado a trabalhar, esquematizado. Então, eu tenho a barriguinha, as duas perninhas, e aí está o meu desenho novo, passado a limpo, e a minha pilha de 1,5 volts. Então, os dados do problema estão todos aí. Para eu saber quanto de potência eu vou ter aqui, eu preciso saber quanto de corrente para fazer. O P igual a RI quadrado ou a tensão, para usar o π neste mesmo ponto. Então, vamos limpar a corrente e encontrar a corrente total. Primeiro, lembrar das resistências em paralelo, aplicar as regras de paralelo. A minha resistência equivalente linha é 1 sobre R mais 1 sobre R. E o valor do R para todo mundo é 2. Então, vai ser 1 meio mais 1 meio. Esse 1 meio mais 1 meio vai dar 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 1 mais 1, 2. 2, 2. A minha resistência equivalente é de 1 ohm. Bom, como é que eu cheguei a essa conclusão? É muito simples. Esse eu multipliquei aqui, numerador por denominador, multiplicando o cruzado, subi a resistência equivalente e fiz a simplificação de numerador por denominador. Redesenhei o meu sistema para que fique agora tudo em série. A lâmpada está em série com a barriguinha, que está em série com o desenho novo, com a equivalência de resistências das coxinhas, que agora virou um perneta. Somar, regra simples, a minha resistência equivalente final vai ser a soma dos 2 ohms da resistência da lâmpada, os 2 ohms da resistência da barriguinha, a minha resistência equivalente é de 5 ohms. Redesenho o meu circuito para a gente ficar sempre vendo esse passo a passo. É muito legal você fazer isso para ter certeza que não está confundindo a regra do paralelo com a série. E a regra da série praticamente é a mesma usada no circuito simples. Primeira lei de Ohm, eu acho a minha intensidade de corrente dividindo a minha tensão de 1,5 volts pela minha resistência equivalente de 5 ohms. Com isso, eu acho que a intensidade da corrente é de 0,3 ampere. Isso é importante? É, porque se eu voltar no desenho anterior, é esse o valor que vai estar passando em cada um dos resistores, porque eles estão em série. Então, eu vou pegar esse valor, vou pegar a minha fórmula de potência e vou calcular da forma mais tranquila possível. Resistência, intensidade de corrente, lá vamos nós. R, 2 para todo mundo. Intensidade de corrente, 0,3 para todo mundo. 0,3 vezes 0,3 é 0,09. Pessoas, cuidado com isso aqui. Se não dá conta, faz a continha aqui separadinha. 0,3, né? Põe outro 0,3 aqui, multiplica e aí você vai ver que tem duas casinhas decimais para o 9. Então, a gente vai achar 2 que multiplica 0,09, que vai dar uma potência na lâmpada de 0,18 watts. Beleza? Fechamos então o nosso último slide, nosso último exercício. Espero que vocês tenham dado conta de enxergar isso aí. Se não, eu sugiro que façam mais exercícios aí, porque é uma preparação para vestibular de quem está numa situação de pandemia, preso em casa, coisa e tal. Tem que ser muito, muito regrada. Tem que ficar focadíssimo na ideia de que estudar é todo dia e exercício é bater o olho, já tem que saber a fórmula, os dados e resolver o problema. Obrigada, queridos. Até a próxima vez.